Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao podcast Atualiza Universo. Eu sou Alessandra Assis, psicóloga, palestrante e idealizadora desse podcast que conversa com você e traz inúmeros insights para uma jornada mais plena, mais saudável e com propósito. Estamos aqui novamente com a nossa convidada fixa do Atualiza Universo. Ela está aqui conosco a cada 2 meses. Você já a conhece, com certeza. Eu estou com a Lúcia Barros, especialista em desenvolvimento pessoal, especialista em ciência da felicidade, com inúmeros cursos, currículos aqui no Brasil e fora do Brasil. Tem um jardim imenso para praticar todas as suas técnicas de mindfulness. É mãe de gêmeas lindíssimas, casada com um londrino, e ela vem aqui para contar para a gente sobre o PERMA. Você não sabe o que é o PERMA? A gente vai relembrar, se você não assistiu os episódios anteriores. Mas hoje ela vai falar não só sobre o PERMA, ela vai falar sobre o PERMA-H e esse tal de PERMA-V. Alê, do que você está falando? Eu estou falando de felicidade. Todo mundo busca felicidade. E muitas vezes, nessa vida nossa tão corrida, a gente fica, meu Deus do céu, será que isso é realmente alcançável? E, na verdade, o que a gente busca, gente, é uma longevidade saudável e bem-estar. E é sobre isso que a Lúcia vem contar para a gente, como que a gente pode conseguir isso. Lúcia tem 2 cursos online que você precisa conhecer e que muda totalmente seu mindset. Não perca, já começa a segui-la nas redes sociais. Lúcia Barros. Seja muito bem-vinda novamente. Muito obrigada, Lê. Sempre uma delícia estar aqui com você e com as suas ouvintes e para a gente falar sobre felicidade. Pois é, Lúcia, que história é essa? Primeiro, vamos relembrar as pessoas o que é o PERMA, né? Que eu acho que isso é importante, se as pessoas não assistiram anteriormente. E que história é essa do PERMA-H? Então, PERMA é um acrônimo na língua inglesa, né? Então, cada uma dessas letras, ela, na verdade, significa uma palavra, né? O P é das emoções positivas. P porque em inglês é Positive Emotions. E nós temos um episódio inteirinho sobre isso. Exatamente, só falando sobre as emoções positivas e a importância delas. Tudo isso que a gente vai falar são pilares construtores de uma felicidade que é sustentável, né? Ou seja, uma felicidade que independe de se está aqui acontecendo nesse exato momento alguma coisa que você gosta ou que você desgosta. Mas são pilares para uma construção interna de felicidade sustentável. Então, as emoções positivas, que como a Lê lembrou, a gente tem um episódio inteirinho explicando sobre elas. O E, que vai ser o nosso tópico de hoje, que é engajamento. O R, que são os nossos relacionamentos, que é a nossa próxima conversa. O M, que é significado, M porque em inglês é meaning. E o A, que é a realização, né? Que em inglês é accomplishment, por isso que é A. E quando esse acrônimo, esses pilares, eles foram identificados por um psicólogo norte-americano chamado Martin Seligman, que inclusive esteve recentemente no Brasil, né, dando uma palestra. Ele é ligado à Universidade da Pensilvânia, a UPenn, nos Estados Unidos. E o Seligman, o primeiro trabalho que ele fez, ele identificou esses 5 pilares. Só que isso vem sendo revisto. Então, hoje em dia já se fala no PERMA, terminando com H, e esse H significa health, que é saúde. Né? No entendimento da saúde realmente do corpo, né? O nosso corpo físico. E você abriu muito bem a nossa conversa, nos lembrando que, assim, o que nós todos desejamos é uma longevidade com bem-estar. Então, quando a gente pensa em longevidade, e de fato estamos vivendo mais, o que é uma notícia maravilhosa, mas como é que nós estamos vivendo mais? Porque se é um viver mais para ficar durante mais anos com doenças crônicas, acamado, numa situação muito desafiadora fisicamente, é claro que isso vai ter um impacto no bem-estar, né? Então, o que a gente busca é viver mais, mas com uma ótima qualidade de vida. Então, por isso, o H tem entrado aí nesses
pilares. Faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Uhum. A gente tem falado bastante sobre essa questão da longevidade saudável, dos passos todos para isso, né? Sim, E sim. cuidar da nossa saúde física e mental é o básico, né? E espiritual, E né? espiritual são os três. E uma coisa que eu acho muito desafiadora é que, assim, é difícil para uma pessoa, por exemplo, de 20 anos, de 30 anos, pensar que o que ela está fazendo agora vai impactar quando ela tiver lá 80, 90, 100. O que ela Porque come, vamos o que ela passar do pratica de 100. exercício. Exato, vamos passar do 100. Aí ela tem que estudar Né? um pouco sobre a zona azul, né? Total, total. As blue zones, né? Que são aqueles pontos no planeta onde se identificou que você tem mais centenários e como é que é a qualidade de vida. Eles Como é devem que é a usar muito vida o dessas PERMA-H, pessoas. né? Então, a gente vê muito, quando começa a estudar de fato essas zonas, que as pessoas têm um estilo de vida do qual esses pilares fazem parte. Com certeza. Né? Porque Que é só muito assim, legal. né? Então, só Não tem assim. como ver diferente. Porque se você, por exemplo, não tem, né, hábitos saudáveis, alimentares, ou atividade física e tal, provavelmente você vai ser uma pessoa da terceira idade ali, idoso, que vai dar trabalho, né? Que vai Eu ser mais acho que, dependente. então, esse ponto é fundamental, a autonomia. É muito desafiador para qualquer pessoa a perda da autonomia, né? Mas uma coisa básica para você ter autonomia na velhice, você tem que ter muito músculo, porque são os músculos que vão te permitir, por exemplo, continuar com uma marcha, ou seja, uma caminhada, que seja uma caminhada segura, né? Que você não se desequilibre, que você não caia. Por conta da osteoporose e todo o resto Exatamente, que vem junto, né? exatamente. E a própria perda muscular, né? E nas pesquisas também, cada vez mais falando da questão do Alzheimer também, né? Da Muito. importância de você trabalhar com músculos na perna, dessa Perna, a relação. ligação, exato, entre as pernas e o cérebro. Na verdade, é por isso que eu digo que falta uma palavra na língua portuguesa. E para os meus Pode alunos falar eu com o já seu inglês, que uso. o seu inglês é delicioso. Não, é em português mesmo que eu vou falar. Para os meus alunos, eu já uso a palavra. Eu digo que é a palavra corpo-mente, como uma palavra só. Essa separação que a gente faz, ela é interessante para estudo, lógico, mas ela acaba dando para as pessoas uma noção errada. Uma noção de que são duas coisas, sendo que não são. Veja, se aquilo que acontece na musculatura da sua perna atua no seu cérebro, né, na sua mente, é porque é tudo uma coisa só. O intestino também, no nosso cérebro e O todo o intestino, resto. que já tem algumas pessoas que estão considerando, o intestino ele já é considerado há nosso anos segundo como o cérebro. segundo cérebro. Já tem paper dizendo, olha, seria melhor considerar que ele é o primeiro. Olha, eu tô quase considerando isso. É impressionante essa interferência. Total, né? Absoluta. E essas são coisas que a gente tem que prestar muita atenção. E qual é o bom, né? Que eu sempre digo, nós somos aí a primeira geração que conta com ciência. E ciência da mais alta qualidade, né? Sendo desenvolvida nos melhores laboratórios de comportamento humano do mundo, nos mostrando como é que a gente pode adotar hábitos que vão facilitar a construção de uma vida mais longeva, mais saudável, mais feliz e com mais significado, né? A ciência da felicidade, ela é fundamentalmente a ciência da longevidade e do significado. Sim, o Seligman foi perfeito quando vai falar não de doença e sim da saúde, né? Do eu também bem-estar, acho. cuidando disso. Eu amo a psicologia positiva, eu amo demais, eu uso muito no consultório. Hoje nós vamos falar sobre engajamento, sobre comprometimento, sobre estados de flow, Exato. sobre forças e virtudes. Isso mesmo. Ai, conta sobre isso. Como que a gente pode ajudar? Ou principalmente, Lúcia, falando um pouco sobre isso, como que as empresas podem ajudar? Porque eu vejo muitos profissionais que acabam quando eles não estão nesse estado de flow, porque esse estado de flow é o que motiva, né? Então, às vezes, quando você não está de estado de flow. Então, acho que primeiro você precisa explicar. Vou juntar tudo aqui, porque a gente está na correria aqui, olha. A gente está numa correria aqui hoje, ó. Eu quero que você fale sobre florescimento. Quero que você fale sobre estados de flow. E que você faça as pessoas compreenderem o que é engajamento, não só na área profissional, mas num hobby, nos seus relacionamentos, quando você está
com o comprometimento e como as pessoas podem usar as forças e as virtudes a favor dela. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos separar por partes. A Alê perguntou a respeito de florescimento. Florescer é o verbo que a gente usa dentro da ciência da felicidade para falar daquilo que todos nós podemos e deveríamos estar fazendo nesse planeta, que é muito além de sobreviver. Florescer é, de fato, você conseguir trabalhar em todo o seu potencial e colocar esse potencial a serviço da comunidade. A gente tem que sempre se lembrar que a psicologia positiva, o Chris Peterson, que foi um dos fundadores também ali, um dos pioneiros da ciência da felicidade, ele dizia, se você não quiser me ouvir falar nas palestras que ele ia dar, ele dizia, olha, se você não quiser me ouvir falar pela próxima hora inteira, guarde isso, os outros importam. Então, na psicologia positiva, na ciência da felicidade, sempre existe esse olhar para o outro e para o fato de que nós somos seres sociais. É isso o olhar para o outro, na verdade. É você se saber um ser social e se saber e entender que o seu cérebro está programado para ser mais feliz quando você está conseguindo colaborar com as outras pessoas. Por que eu fico tão feliz cada vez que é dia de vir gravar podcast com a Alê? Porque a gente está aqui em colaboração. Com certeza. Certo? É uma delícia. E sabendo que isso tem um impacto enorme com todos os ouvintes. A gente está fazendo uma diferença. Exato. Isso alguém. É uma coisa que enche de felicidade e que faz uso de forças de caráter minhas e da Alê. E agora, então, a gente vai entrar na outro ponto que ela pediu. Forças de caráter. Exato, para eu falar a respeito. O Peterson, o Seligman, eles estavam junto lá com outro grande grupo de cientistas, são dezenas de cientistas que fizeram esses estudos. Eles estavam atrás, na verdade, de entender quais são as principais, as grandes virtudes humanas. Para serem virtudes humanas, elas precisariam ser reconhecidas como tais por qualquer tipo de sociedade, independentemente de se é nacionalidade B ou A, se é a pessoa da cor X ou Y, se é da religião essa ou aquela, se é de tal idade ou de outra idade. Então, teria que ser algo que todos, em todos os países, todas as pessoas, conseguissem reconhecer como virtude. Aquilo ali é uma virtude. E eles foram estudando isso. Primeiro, esse estudo foi feito dentro das grandes tradições religiosas, o que as grandes tradições religiosas consideram como virtudes, e depois expandindo isso para uma visão não só de religião, mas de sociedades como um todo. E eles chegaram ali na ideia das virtudes, mas aí veio a seguinte questão. Quando você pensa em virtude, é algo que não é prático, não é objetivo. E a questão toda, que eu acho que é tão maravilhosa da ciência da felicidade, é que ela sempre dá um jeito de dizer assim, como é que a gente faz isso aqui funcionar no dia a dia das pessoas? Como é que eu transformo isso aqui num exercício que você possa praticar e melhorar a sua vida e sentir, de fato, essa melhora, E é aqui que entram, então, as forças de caráter. As forças de caráter, vamos explicar de uma maneira simplificada, para todo mundo entender, elas são todos os aspectos positivos da personalidade humana, E todos temos. São 24, São 24, todos temos todas essas forças. E elas podem estar, mas nós temos a nossa assinatura. Isso, todos temos todas essas forças de caráter. Mas aquelas 4, 5 primeiras ali são as chamadas forças de assinatura. E esse conceito ele é muito importante para a nossa conversa sobre engajamento. Por quê? Porque o que os estudos nos mostram é que quando as pessoas conseguem fazer uso no seu dia a dia das suas forças de assinatura, a importância de conhecer, é neste momento que a gente começa a falar seriamente de engajamento e de flow. É nesse momento que a gente começa a falar seriamente de pessoas que
vivem de acordo com o seu propósito. Né? Então, o uso das forças de assinatura no dia a dia, ele é um facilitador dos estados de engajamento, de flow, de você se sentir como alguém que está realizando um propósito, de você sentir que a sua vida tem significado, que vai ser lá o M, que a gente vai tratar numa outra conversa. Mas você já começa a entender que tudo isso está interligado. Né? E aí, por que eu falei que a gente fica tão feliz quando a gente vem aqui ter a nossa conversa? Porque, por exemplo, uma das minhas principais forças de assinatura é o amor pelo aprendizado. Cada vez que eu venho aqui, eu volto a me debruçar sobre um tema. Né? Eu volto a estudar esse tema. O que mais será que saiu, etc., que é, na verdade, a minha rotina ela é dividida assim, né? Uma parte da minha rotina é para estudar, outra parte é para ensinar. Ninguém pode ensinar se não estuda. Então, é sempre uma delícia fazer isso, né? Outra coisa que para mim é super forte é a questão da colaboração, do trabalho em equipe. E aqui a gente parte da sua assinatura. Exato, aqui a gente forma uma equipe, né, para entregar este trabalho que é o podcast. E aí, acho que é interessante a gente contar para as pessoas como é que você reconhece que você está em estado de flow, em estado de engajamento, né? Sim, com certeza. E que é fundamentalmente o quê? Você se esquece de você mesmo. Ou seja... Você fica totalmente concentrado, com a atenção plena naquilo que você está fazendo, Isso. Pelo envolvimento, pelo prazer que aquilo te traz. Isso. E é aquela hora em que um artista vai dizer assim para você, né? A música escreveu a própria música. O que quer dizer isso? É claro que foi alguém que escreveu ali. Mas a pessoa sente como se a música estivesse escrevendo a própria música, né? Então, quando a gente fala de arte, eu gosto de dar esses exemplos porque acho que fica mais palpável assim para as pessoas. Mas o fato é que, por exemplo, a gente aqui fazendo esse trabalho, a gente precisa que alguém sinalize para a gente que o tempo está terminando. Porque se deixar, a gente... Total. A gente vai longe. A gente vai longe. Por quê? Porque uma das características dos estados de engajamento, de flow, é você não vê o tempo passar. Você não tem fome, você não tem vontade de ir ao banheiro, você tá absolutamente... Você esquece que você tem filho para buscar. Alma presente. Você esquece que você tem filho para buscar, que você tem compromisso. Você abstrai tudo. E vive aquilo. E você está 100% naquilo ali, com prazer, com gosto, né? E o que é muito interessante, para que isto aconteça, o que precisa estar, o que precisa estar havendo em termos do desafio que você tem e da sua capacidade? Precisa haver um match perfeito, precisa haver um encontro perfeito, né? Ou seja, você precisa estar lidando com algo que desafia você na medida perfeita da sua capacidade. Sim. Se o desafio é grande demais e você não tem capacidade para ele, então alguém agora chega aqui para mim e diz assim, Lúcia, você vai ter que montar um foguete. Ferrou, eu não tenho capacidade para montar foguete, né? E disso depende uma coisa fundamental. Eu vou entrar num nível de estresse gigantesco, que vai, inclusive, fazer com que a minha performance desabe. Ao contrário, se vem uma coisa que é simples demais para a sua capacidade. É por isso que grandes CEOs de empresas muitas vezes precisam mudar de desafios, porque eles não estão tendo mais estados de flow. Exato. De superação, de desafio, de fiz, de aconteceu. Exato. Não tem mais aquele... Se o desafio aquela coisa fica que, né, pequeno... Muitas vezes precisa... Para a sua capacidade, então o desafio ficou pequeno para a capacidade que você tem, o que acontece? Você fica desmotivado. Desmotivado, precisa mudar. Né? Você fica chateado ali
com aquilo. Então, veja que E acho interessante também lembrar que quem primeiro descreveu o flow, né, que em português você poderia chamar de fluxo, foi Mihai Csikszentmihalyi, que antes lá do Seligman já tinha esse trabalho todo a respeito de flow, né? E que é a base para essa questão toda do engajamento. E claro, como é que a gente traz esse conhecimento maravilhoso para a nossa vida? Isso. Né? O que a gente faz com tudo isso? Primeira coisa interessante é o que é que te dá prazer? De verdade. Quais são as atividades que te dão prazer? Identificar que atividades são essas. Como é que eu coloco mais dessas atividades na minha vida, no meu dia a dia? Né? Quanto eu estou fazendo, né? Faz uma lista, quais são, e do lado escreve quais que eu estou fazendo. Isso. Ah, mas eu tenho que trabalhar X horas por dia e eu não tenho esse privilégio de trabalhar exatamente com algo relacionado àquilo que eu amo. Tudo bem, tudo bem. No tempo que você pode, no seu final de semana, como é que você faz para trazer essas atividades que você gosta mais? Porque uma atividade que você ame, ela já é um facilitador de flow. Claro. Como a minha dança, por exemplo. Como a sua dança. Ai, minha dança, eu fico total em estado de flow. Não posso faltar. Total. E é isso que eu ia dizer. Imagine a falta que faria para o seu dia a dia se, de repente, você dissesse, não dá mais, não dá mais tempo de dançar. Nunca mais faço isso na vida. A única vez que eu fiz isso, eu tive burnout. É isso. Quando eu não tive esse escape, quando eu não tive esse hobby, que é a minha grande paixão. Quando eu parei, que foi pandemia, né? Fiquei só trabalhando, eu tive burnout. Porque eu precisava desse estado de flow, desse estado onde eu estou. A minha mente é muito inquieta, Lúcia. Então, para eu estar nesse estado de mindfulness, de consciente aqui e agora, eu tenho que estar sempre fazendo a respiração consciente. Então, por exemplo, outro dia eu fui para a dança e eu estava tão inquieta com os meus pensamentos que a gente sempre começa com alongamento. Uhum. E aí eu estava no alongamento e eu comecei a descrever o que eu estava fazendo para voltar para aquele momento. Isso mesmo. Para dominar a minha mente. Isso mesmo. E voltar naquele momento. Eu agora estou indo até o meu pé, estou aqui com o Gustavo Siqueira fazendo o meu alongamento. No meu momento, eu aceito, recebo, agradeço, mereço por estar aqui agora, para conseguir dominar os meus pensamentos e realmente aproveitar e sentir esse estado de flow. Porque eu saio da minha dança com aquele estado de prazer imenso, de conquista, de aconteceu, que eu falo que é igual uma pessoa que está construindo um vaso ali, uma cerâmica. Isso. Que ela está totalmente concentrada naquilo. Por isso que eu falei dos grandes CEOs, que quando eles não têm esses desafios, não importa se é CEO ou não, qualquer outra pessoa na sua área, na sua profissão, quando não tem esses grandes desafios, que eles vão sempre em busca de novos desafios para esses estados de flow. E você estava dizendo sobre as forças e virtudes, as 24 forças. E eu queria falar para as pessoas, para os nossos ouvintes, que tem isso disponível na internet. Isso mesmo. Né? Que tem, é só você colocar no Google Inteligência Positiva, que tem lá um link para você fazer o teste e saber quais são as suas 24 forças, né? Quais são as suas principais virtudes. E eu sempre falo para os meus pacientes que as 5 primeiras é a nossa assinatura. E da 16ª em diante, eu oriento aos meus pacientes escolherem uma por mês, para eles irem trabalhando, para eles irem desenvolvendo, porque todos nós temos todas elas. Isso mesmo. Né? Mas algumas vezes elas estão ou lá na 13ª, na 12ª. Eu lembro de que em um ano determinado, o meu perdão estava em último, era a minha 24, né? Minha 24ª força. E eu trabalhei isso em terapia. Eu precisava elaborar bastante a questão do perdão. Fui trabalhando. Hoje o meu perdão está em 6º. Né? Mas já aconteceu dele estar lá na 24ª. É interessante isso, né? Porque assim, as forças de assinatura, em teoria, elas não mudam. Porque elas são a sua essência. As primeiras. Mas as outras tendem a mudar. Isso. As outras, conforme você trabalhe nelas, né? Elas podem se tornar mais
Você pode ficar melhor versado Dependendo naquilo. se você está, por exemplo, num naquilo estado ali. mais depressivo, muitas Exato. vezes a vitalidade, a coragem, elas acabam ficando mais baixas. É isso aí, né? Mas as de assinatura, Elas não mudam. elas são a sua essência. Elas não mudam. Então, elas tendem a ser sempre as mesmas, né? E, de uma outra forma de dizer, elas são aquilo que você veio fazer no mundo. Tá ligado com a sua missão. Ai, mas conta, como que o estado de flow, né, esse estado que você está falando, ele se relaciona total com o engajamento? Então, o estado de flow, ele é o próprio estado de engajamento, né? Seria um outro termo para a gente falar da mesma coisa que o Mihai chamou, né, o Csikszentmihalyi chamou de estado de flow e que no PERMA o Seligman coloca como engajamento. E o interessante disso é que, assim, a gente pode trabalhar para ter mais estados de flow. O flow não é uma coisa no qual você entre porque você quer, não é um botão que você liga e desliga. O flow, ele acontece, mas você... E também é impossível uma pessoa viver permanentemente em estado de flow. O flow, ele tem a duração de uma tarefa, ou até que você seja interrompido, né, durante uma tarefa. Mas ele é um estado que ele tem começo, ele tem meio e ele tem fim. Só que a gente pode fazer coisas, adotar comportamentos que facilitem a gente ter mais flow da nossa vida. E no ambiente de trabalho, Lúcia, como Também. que as empresas podem colaborar para que seus funcionários entrem mais em estados de flow? Então, também, no ambiente de trabalho. As empresas também podem colaborar com isso. E por que isso é tão importante? Isso é importante por 2 motivos fundamentais. Saúde mesmo. Como você mesma viu quando você parou de fazer a sua dança e você adoeceu, os estados de flow, eles são regeneradores para a saúde, né? Porque estresse, todo mundo tem aqueles momentos de estresse, tá certo? Mas você precisa ter também os momentos de regeneração, que colocam aqui o nosso corpo-mente de volta na saúde, tá certo? Então, primeiro aspecto, saúde. O segundo aspecto, produtividade. Quando em estado de engajamento total, as pessoas são o mais produtivas Com certeza. que elas podem. Né? Então, se você constrói um negócio, se você tem uma empresa que facilita com que os seus colaboradores atuem mais em estado de flow, você vai ter um time de altíssima performance, né? O que é excelente para os seus resultados finais, além de ser excelente para o clima geral, para a felicidade geral, para a saúde geral, mas vai ser bom para você lá no bottom line também, no seu lucro, né? Por isso que eu sempre digo, assim, felicidade e lucro andam de mãos dadas dentro das empresas. Mas as empresas estão investindo mais nisso, né? As empresas Por exemplo, você está sendo mais chamada para palestras, empresas sobre falar de felicidade para os funcionários. Ou cuidarem mais disso. Sim. O que eu acho que ainda precisa dar uma boa caminhada é entender que você faz uma palestra e isso é um pontapé inicial. Isso é um evento. O evento, ele inspira. Ele motiva. Mas é o processo, ou seja, a continuidade disso, que vai ser transformadora. A missão da empresa, os valores ali da empresa mesmo, né? Exato. E essa questão do PEC 61, que como é que chama, Cauã? 61, 6... Que é justamente o que você está falando agora. Não tem que pegar isso aqui, esse gancho aqui com a Lúcia. Você viu alguma coisa? O que você acha que isso para os trabalhadores, né? Como isso pode influenciar para essa questão do burnout? Eu acho, Ale, que assim, sempre que a gente pensa em vida humana, o fazer é fundamental, mas o tempo para ser, ele é fundamental também.
Se você tem condições de fazer uma escala que não é de 6 dias de trabalho para um dia de descanso, isso com certeza vai dar mais qualidade de vida para as pessoas que estão trabalhando nessa escala. E tempo, né? Tempo de qualidade, que eu acho que é o maior benefício que nós temos hoje é saber administrar o tempo, né? Exato. Agora, não estou, neste momento, qualificada para dar uma opinião a respeito do que está sendo votado especificamente, porque não li profundamente a respeito. Então, eu estou dando... Também não, mas só pela questão mesmo da gente saber em relação a essa questão da importância das pessoas equilibrarem o trabalho com outras coisas na vida. Perfeito. Né? Então, se a gente pegar um perfil workaholic, por exemplo, né? Ou se a gente pegar na questão da saúde mental corporativa, né? Que hoje em dia tem várias, né? Palestras, vários workshops, da Virtude, por exemplo. Eu participei de um recentemente também, há uns meses atrás, falando sobre a saúde mental corporativa, da gente pensar o quanto é importante a empresa olhar para isso, porque a gente está tendo muitas pessoas com afastamento por conta de burnout, por exemplo. Então, é importante realmente, eu não sei, não me aprofundei, né? Cauã até tinha comentado ali, vamos gravar sobre, eu falei, Cauã, eu prefiro me aprofundar primeiro a respeito. Exato. Né? Não estou muito por dentro, mas da questão da importância mesmo da gente saber equilibrar, que é como aquele livro Essencialismo que eu sempre menciono, né? De equilibrar a vida, né, pessoal e a vida profissional. E a gente ter aquela ideia na mente, né? Primeiro, fé, saúde, Exato. família, depois trabalho. E muitas vezes, por conta da nossa vida ou das nossas metas, ou de repente como a gente administra, eu tive um podcast aqui sobre saúde financeira, foi ótimo, ou como a gente administra as nossas contas, a gente acaba ficando refém. E tem gente que trabalha não só 6, né? Trabalha 7, 8 dias, né? 8 dias é ótimo. 7 dias. Trabalha 7 dias. 8 dias é ótimo. É que eu trabalho tanto, gente, que eu tenho mais um dia na semana. Você sente como Nossa ser, né? Senhora, eu criei mais um dia. Mas o que eu acho importante para nossa conversa aqui é entender que, assim, qual é o ideal, né? O ideal é trabalhar para viver bem e não viver para trabalhar. Quando essa inversão é feita, começam os problemas. Mas também acho muito importante a gente puxar para a realidade de muitas pessoas e de momentos específicos da nossa vida. O equilíbrio para o ser humano, ele não é um equilíbrio estático. Ou seja, não é que sempre eu vou ter X horas para minha família, X horas para o meu trabalho, X horas para o meu esporte, X horas para o meu descanso. Isso é o virginiano. Né? Ai, meu Deus, eu tô impossível hoje. O equilíbrio dinâmico, ele vai ter momentos em que você vai precisar se dedicar mais ao trabalho, e tudo bem. Vai ter momentos em que você poderá se dedicar mais à sua família, à sua saúde, e tudo bem. E quando a coisa está puxando muito para um lado, então aqui no nosso exemplo está puxando demais para o lado do trabalho, o que é importante ter presente? Que essa dedicação extrema a uma coisa só, ela precisa ter um tempo curto de duração, porque senão ela levará a problemas de saúde. E aí você fica sem o H do PERMA. E aí, quando você fica sem o H, que poderia ser o primeiro, né, de tudo, tá certo? Porque sem a saúde, não tem nada. Tudo mais desaparece se a saúde não está. Você não consegue curtir ali. A família, não consegue trabalhar. Exato. Não consegue fazer as coisas. Exato. Né? E quais são os desafios mais comuns na busca desse engajamento? Eu acho que um dos primeiros dele um dos primeiros desafios nessa busca de engajamento é as pessoas entenderem que isso existe.
Porque a maior parte das pessoas nem conhece esse conceito. É que antes as pessoas achavam que a felicidade era tipo, é ter mais dinheiro, é ter a casa tal, quando eu conseguir futuro algo, sempre, né? né? Sempre, né? Aí eu vou ser mais feliz. Exato. Elas não entendem que essa construção é no dia a dia e é com a questão do bem-estar que está relacionado ao PERMA, aos seus pensamentos positivos, aos seus relacionamentos, ao seu Isso. sentido e propósito, não é Isso. mesmo? Não, perfeito. E a questão do engajamento dentro dos pilares aí de construção de felicidade, eu realmente acho que ele é um dos menos compreendidos em geral pelas pessoas. E quando você entende, por exemplo, que a meditação é um facilitador para que as pessoas entrem em estados de flow. Então, veja, a gente já falou de duas coisas aqui. A gente falou de você identificar o que é que você gosta, o que dá prazer para você. E agora estou falando de um segundo trigger, né? Um segundo gatilho facilitador para isso, que é você praticar meditação. Por quê? Porque a meditação, ela vai ensinar você a treinar foco e vai ensinar você a melhorar a autorregulação das suas emoções. E ela vai deixar todo o seu cérebro mais saudável. A entrada nos estados de flow, ela é facilitada quando nós estamos com a nossa atenção mais educada, quando nós estamos com as nossas emoções melhor reguladas, que são coisas que a meditação faz. Possibilitam, né? Você falou dos meus 2 cursos. Na reprogramação geral da presença, que é a RGP, a gente diminui treina absurdamente a ansiedade das pessoas Super. e a procrastinação, gente. Super. Recomendo. Super. A gente treina exatamente esses aspectos. A gente treina a educação da atenção. A gente treina a autorregulação das emoções. A gente treina mentalidade. Porque lembra que tudo que está acontecendo na nossa vida está acontecendo num background que está ali na nossa mente, que é como se fosse a música de fundo da nossa vida, que são as nossas crenças, que estão ali o tempo inteiro, mesmo quando a gente não sabe, né? Mesmo quando o troço está subconsciente, mas ele está ali ditando o jogo. Então, a gente precisa trabalhar nesses aspectos. E aí, eu tenho o Fast Pass Felicidade e Potencial Humano, que é o curso focado em ensinar hábitos de felicidade. Porque aí a gente consegue, então, trazer exercícios práticos que você vai colocando no seu dia a dia e que você vai construindo todos os pilares do PERMA, todos eles. E isso de ser no dia a dia é fundamental, porque não adianta esperar alguma coisa maravilhosa acontecer para você ser feliz. Se você não for capaz de ser feliz na sua casa, tomando seu café da manhã, você não vai ser verdadeiramente feliz em nenhuma outra coisa. Porque o estado de felicidade é interno. Essa insatisfação contínua, né? Contínua. Eu sempre preciso de algo mais, né? Então, é curtir, vivenciar aquele momento, trabalhar muito, muito, muito a gratidão, né, Lúcia? Demais. Trabalhar a gratidão, dominar seus pensamentos, trabalhar muito com técnicas de mindfulness, o aqui e agora, né? Com a respiração consciente, conexão com a natureza, né? O contato com o verde. Né? Que alimenta a gente. Então, um exercício super prático para todo mundo fazer, terminando de ouvir esse podcast. Você vai listar as coisas que dão prazer para você. Você vai se comprometer com você a colocar mais dessas coisas no seu dia a dia. Você vai abrir um espaço de 2 minutos. 2 minutos. Você tem 2 minutos no seu dia. Faz de manhã logo que acorda. Exato. Para fazer uma âncora respiratória, ou seja, um exercício no qual você coloca toda a sua atenção ali na sua respiração, no qual você prepara o seu espírito para o dia que você quer ter, não é? No qual você se conecta com o poder do sagrado, inclusive, se isso fizer sentido para você. Mas uma coisa que eu posso contar para você também é que a ciência da felicidade nos ensina que quem tem fé, não importa qual é a religião,
Não precisa nem ser por meio de religião, mas quem tem fé, ou seja, quem Quem acredita acredita em no algo sagrado, maior, né? em algo maior, é mais feliz. Isso E é isso fato. faz todo sentido, Isso é fato. né? Então, nutrir tudo isso faz um bem gigante. E o que eu faço quando eu não gosto de alguma coisa e eu tenho que dar conta daquilo? Dentro desses ensinamentos do Flow. Quando não dá, eu não vou ter que fazer aqui essa tarefa, que é uma tarefa que eu odeio. Já sei que eu não vou entrar em estado de Flow. Mas como que eu posso encarar melhor essa Para não procrastinar. Vamos encerrar. Exato! Vamos encerrar esse podcast com essa dica maravilhosa de Exato. Lúcia Barros, que é especialista para você não procrastinar. É isso aí. Então, o que é que você vai fazer? Você vai buscar, primeira coisa, o porquê você vai fazer aquela atividade. Veja, cérebro, ele é motivado por duas possibilidades. Uma possibilidade é prazer, a outra possibilidade é significado. Por que você vai fazer aquilo? Se você vai fazer, tem algum, e você não gosta, tem algum motivo. Ah, é porque eu preciso ganhar dinheiro. Tá excelente. Tem um motivo. De fato, você precisa, todos precisamos. A gente vive num mundo no qual o dinheiro é que nos dá acesso a tudo. Então, e aí você encontra algum motivo para agradecer. E o motivo para agradecer pode ser, por exemplo, que eu tenho saúde, que eu tenho resiliência, que eu tenho força para realizar essa tarefa. Que eu tenho um trabalho. Que eu tenho um trabalho, né? Tantas pessoas gostariam de Sim. ter e não tem. Então, você encontra um motivo para aquela ação, é a motivação, por meio do significado, e você encontra um motivo de gratidão. E quando você une essas duas coisas, um porquê e uma gratidão, você vai ver que você conseguirá realizar aquela tarefa de uma maneira infinitamente mais leve. A vida tem que ser leve, né, Lúcia? E isso vai fazer bem para a sua saúde, isso vai fazer bem para a tarefa em si, a tarefa vai ser melhor realizada. Você provavelmente vai fazer mais depressa, né, com uma qualidade maior. Vai gerar menos ansiedade, porque o procrastinar isso. gera muita ansiedade. Demais, gera culpa, gera vergonha. Então, veja como o entendimento dessa ciência, que é maravilhosa, ele tem aplicação prática. Qual é o seu desafio? A ciência da felicidade consegue ajudar você. Vem fazer meus cursos. Isso! Vamos atualizar o universo. Lúcia, você volta com a gente em 2025. Vamos deixar essas datas já fixas, porque a gente tem que terminar, além do PERMA H. Isso Que mesmo. esse quadro virão outros quadros, porque a Lúcia tem várias especialidades. Quando terminarmos os episódios de PERMA, A gente já vai pro a gente próximo. já vai pro próximo, porque a Lúcia tá com o Atualiza Universo. Gratidão por mais esse dia aqui conosco. Uma delícia estar bom? com você, estar com todas as suas ouvintes e vamos ser felizes hoje. É hoje que a vida acontece. É no aqui e no agora. E felicidade é escolha e construção interna. Que maravilha. Atualiza o Universo.